Vamos orar. Peça para que o Espírito Santo te dê revelação nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração e renovar a nossa mente, segundo a Tua mente, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, esses dias desse jejum foi muito tremendo, muitos irmãos testemunhando de tudo aquilo que o Senhor fez, né, de restaurações e tantas coisas. Às vezes Deus vai ministrando, dando algumas direções, nós não entendemos muito bem, mas depois nós colhemos os frutos de tudo isso. E como é bom, né, poder estar como igreja, com um só coração, com um só espírito, podendo passar 40 horas ministrando, adorando, orando uns pelos outros, como isso é poderoso. Até o nível da adoração muda. Então, nós fomos chamados para permanecer nessa presença de Deus e buscar as coisas do alto. Mas veja, tem muitas vezes, um pouco antes de vir para cá, eu estava conversando, o Espírito Santo acabou me dando uma direção, e eu queria ministrar nessa noite, porque veja, todos os anos, nós temos uma palavra que é nos dada como igreja. Então, o ano passado foi o ano da aceleração. Irmãos, nós aceleramos como nunca antes. Então, veja, começou o ano, eu falei, esse é o ano da casa cheia, mas nós vamos continuar acelerando. Chegamos a quase 100 ano passado, 150, as coisas têm acontecido de uma forma sobrenatural. Mas isso é porque nós estamos debaixo de uma palavra. Mas quando uma palavra é liberada, você tem duas opções. Uma é você se apropriar dessa palavra, e você orar em cima dessa palavra, e você buscar esse alvo ele começa a queimar no seu coração, e à medida que ele queima no seu coração, a boca fala do que o coração está cheio, e seu coração está cheio de sonho, você vai falar das coisas do alto. E esses alvos são muito claros e definidos dentro de você. A grande questão é que muitas pessoas ficam olhando para o lado, e ficam questionando, por que na vida do outro acontece, e eu estou vivendo a mesmice? Por que o outro que acabou de chegar já aconteceu, e na minha vida as coisas não acontecem? Por que o outro prosperou, e as minhas dívidas só aumentam? Sabe, são muitos questionamentos, e aí você coloca uma lupa nas coisas que estão ao seu redor, mas na verdade a sua lupa deveria estar nas coisas do alto, devia estar no reino de Deus. Então veja, lá em Oséias, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas se você for ver o contexto, Israel estava corrompida, as atitudes estavam corrompidas. Eles estavam praticando uma série de coisas que não tinham nada a ver com as coisas do alto, eram coisas terrenas do mundo. E aí fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Do Senhor. De conhecer a sua essência, a sua fonte. Sabe, nós damos cursos aqui de maturidade no Espírito. Para quê? Para que você acelere o seu processo de conhecimento da palavra. Mas muitos ficam neutros. Falam, o quê? Toda terça-feira? Não. E aí você permanece da mesma forma. Mas você quer receber as bênçãos, mas sempre sem ter uma renovação de mente. Você acaba tendo o mesmo comportamento e a mesma atitude, só que você espera um resultado diferente. Isso é loucura. Fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Então Deus, Ele te chamou, Ele te despertou, para que você possa experimentar uma vida e uma vida abundância. Mas se você permanecer exatamente do jeito que você acha que tem que ser, rasgue o seu achismo, aprofunde-se na palavra de Deus, conheça o caráter de Deus, conheça Cristo na sua intimidade. É isso que vai mudar e trazer um grande renovo na sua vida. Mas quando você inverte a sua escala de valor, aí você vai viver uma vida frustrada. Por quê?
Porque você, por pensar exatamente como o mundo pensa, você vai buscar as mesmas coisas que o mundo busca. E aí, hoje nós vamos dizer que nada difere. Então Deus, quando morreu por mim e por você, Jesus, quando morreu por mim e por você, era para que nós pudéssemos desfrutar de toda a eternidade. E se você tem revelação disso, você já recebeu a coisa mais preciosa que você poderia receber. Os homens mais empoderados e ricos do mundo, com todas as riquezas financeiras que eles têm, ele não pode comprar aquilo que você, que aceitou o Senhor Jesus, recebeu de graça. Mas muitas vezes você não é satisfeito, você não tem revelação disso. E aí você fica correndo, não sai do mesmo lugar, entra ano e sai ano e a posição é a mesma. Parece aqueles cachorros que ficam correndo. Não é um bom exemplo, mas talvez a ilustração você compreenda. Você fica igual o cachorro, correndo atrás do rabo, corre, não alcança e cai desfalecido. Ai, estou cansado, Deus não faz nada. Deus não está fazendo nada porque Ele já fez tudo, Ele já deu seu único filho, já está tudo pronto. Você é herdeiro e cordeiro em Cristo, o acesso já está liberado. É só você se apropriar, é só você falar, eu sou filho amado. Os meus filhos não pedem para abrir a geladeira de casa, eles chegam lá, tem livre acesso. Filhos amados têm livre acesso. E talvez você está falando, ó Senhor, estou aqui, né? Cheio de formalidade, tem intimidade, cresça em intimidade. Amém? Então veja, então se esse é um da casa cheia, quantos querem encher a sua casa, as suas células, né, os seus negócios possam fluir? Quantos querem? Dá um glória a Deus aí. Agora, você precisa renovar a sua mente com a palavra. E muitas vezes há um grande equívoco, você fala, pastor, às vezes todo final de ano nós fazemos alvos. E às vezes eu pego uns alvos para ler, eu falo, Senhor, renova a mente dessa pessoa. Parece pedidos coerentes. Às vezes está lá, vou falar com as minhas palavras aqui, mas está lá, Senhor, Tu conheces meu coração, e esse ano eu quero pagar todas as minhas contas, eu quero limpar o meu nome, eu quero chegar no final do ano sem dívida nenhuma. E eu fico pensando, e geralmente não põe o nome. Se é o seu caso, põe o nome que eu quero te ajudar. Porque alguém, filho de Deus, que o Pai tem acesso todas as riquezas, Ele fez tudo que nós estamos vendo. Se você tem essa mentalidade ainda, pastor, mas eu só quero zerar as continhas, só quero pagar as continhas, não quero mais, eu quero contar as moedinhas, mas deixar o nome limpinho. Que pensamento medíocre. Medíocre. Ai, pastor, Deus conhece o meu coração, o senhor está falando isso para mim? Estou. E vou te dizer o porquê. Porque a sua mentalidade, você não entendeu que o teu Deus, Ele é grande. Mas você pede pouquinho, e ainda com o coração aparentemente humilde. Mas deixa eu te dizer, por que aparentemente humilde? Porque na verdade por detrás desse pedido, tem um pedido que não entendeu a grandiosidade de Deus, não entendeu que você é herdeiro de Deus, não entendeu que você está debaixo da bênção de Abraão, e quando Deus te chamou, abençoou Abraão e falou, você será bendito, você e todas as famílias da terra, você agora é família, está debaixo dessa bênção. Mas quando você pede assim, parece algo muito humilde, mas na verdade é extremamente egoísta. Pedido egoísta. Deus é generoso. Deus é tão generoso que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso para que eu e você tivéssemos uma vida e uma vida em abundância. João 3,16. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, Ele deu o seu tudo.
a expressão máxima do seu amor, mas você ainda está pensando só em você. Só em você. É só para pagar as minhas continhas. Deus não te chamou para você pagar as continhas. Deus te chamou para você ser uma bênção por onde você andar. Deus chamou para ser um abençoador. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Mas você quer receber só para pagar as continhas. Por favor. Como você quer que sua casa seja cheia, se você não renovar sua mente? Projeta para mim Romanos 12:2. O apóstolo Paulo, ele está dizendo claramente aqui, está dizendo que, e não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse transformar-vos no original é o metamorfos. O que é o metamorfos? É mudança de mente. Metamorfos é no original, metanoia, mudança de mente. Então não tem como você servir a Deus se você não decidir renovar a sua mente. Quando, pastor, no jejum de 40 horas? Não, é todos os dias. Você precisa renovar sua mente todos os dias. Porque senão você vai viver aquela vidinha medíocre. E aí reclama, a vida, a céu, o azar. Para com isso. Nós somos uma igreja que temos uma visão de vencedores. Nós cremos que não é só uma questão de salvação, mas nós cremos que Deus nos chamou, fomos comissionados e nos chamou para fazer a sua obra. E isso é uma chave, um acesso que muda toda a história da sua vida. Mas muitas pessoas ainda estão olhando ao seu redor e querem experimentar o extraordinário. É o contrário. Então, enquanto você mantiver essa posição, sem tentar renovar, sem renovar sua mente com a palavra, sem gerar fé no extraordinário, no sobrenatural, você vai viver as mesmices. Aí entra ano, sai ano, você fala, o filme é o mesmo. É o crente déjà vu. Parece que eu já vi isso. Não muda. E eu fico pensando, deve ser muito chato entrar ano e sair ano, sua vida permanecer da mesma forma. Deus não tem isso para você. Deus tem coisas novas para você avançar, crescer e conquistar. Então, quando você tem uma família normal, digamos assim, o pai, ele sempre quer investir no filho para ele crescer e se tornar melhor. O nosso Deus é assim também. O próprio Jesus falou, olha, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. O que ele está falando? Vocês vão conseguir, você consegue, está nos motivando, mas muitos não creem. E porque não creem, não recebe. Pede mais ou menos. E eu vou te fazer uma pergunta, você tem 3 segundos para responder. Jesus apareceu, ele fala agora, que queres que eu te faça? Você fala, ixi pastor, 3 segundos é muito. Pastor, 3 segundos é muito. Não deu. Aí, vai cair aqui, ó. Mas por que você ficou pensando, mas 3 segundos é muito, e agora o que eu falo? Pum, passou. Sabe por que você acha que 3 segundos é muito? Porque você parou de sonhar. Porque se você tem um sonho gritando no seu coração, se você tem um sonho ardendo no seu coração, assim que fala, você fala, é isso. É isso. Certa vez eu estava num culto, sentado, e aí o pastor pegou e falou assim, eu acho que era líder de célula, nem era líder de célula ainda, ele falou, vai chegar o dia que nós teremos 1000 igrejas com 1000 membros, tem algum pastor aí? Eu imediatamente falei, nem sabia que eu levantei e falei, eu vou estar na frente de uma dessas igrejas. Imediatamente respondi. Quantos estão compreendendo? Então veja, se em 3 segundos você não consegue falar alguma coisa, isso demonstra outras coisas. Demonstra que você não tem um alvo e mais, que você não tem orado.
Porque quando você está orando, você está insistindo, você está batendo. Você está batendo, todos os dias você está batendo ali, está batendo. Você recebe. Então veja, projeta para mim, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e acertaram. Então veja, uma água. Mas veja, tem gente que chega lá e, Jesus, não está em casa, vai embora. Eu orei no meio. Eu acho as crianças assim, elas têm uma perseverança, às vezes invejável. Porque elas pedem, elas insistem, né? Na minha época, eu quero a minha calói, aquilo lá era um negócio, que você acordava, você falava, eu quero a minha calói. Pastor, era coisa de marketing, mas tinha um princípio espiritual naquilo. Tinha um princípio espiritual. Quando uma criança quer um videogame que ela não tem, ela fica insistindo, pai, me dá um videogame. Pai. Aí você fala, não menino, não vou te dar não. Ela desiste, ela fala, então tudo bem. No outro dia ela está lá, pai, me dá um videogame. E se é um pouquinho mais de idade, adolescente, pai, me dá um iPhone. Pai, me dá um iPhone. Hoje mesmo minha filha já deu carteirada. Falou, pai, você pregou, quem pede recebe, dá um iPhone. Está insistindo, está batendo. Eu já disse que não vou dar, mas ela vai, ela insiste. Qualquer oportunidade ela fala, pai, eu quero. Jesus aparece para ela, ela fala, um iPhone. Está queimando no coração, quantos estão compreendendo? Mas se você não tem nada queimando no coração, se você não sabe para onde você está indo, você não vai para lugar nenhum. Então veja, e aí o que acontece? Tem muito crente que, porque inverteu a escala de valor, ao invés de ficar deslumbrado com a grandiosidade de Jesus, nós vamos ceiar daqui a pouco. E lá fala, lembrai da minha morte. O que está falando? Lembra do sacrifício de Jesus. Ele te amou primeiro. Alguns irmãos, às vezes pregam voltar para o primeiro amor como se fosse a questão da conversão. Não é a questão da conversão do primeiro amor. Quando fala para voltar para o primeiro amor, está falando do sacrifício de Jesus na cruz, porque Ele nos amou primeiro. Então, acredite, tem muitas pessoas que estão perdidas, dando cabeçada e ficando frustradas, porque a bênção não chegou, porque você formatou, Senhor Jesus. Você quer um Jesus customizado, você quer, na verdade, um gênio da lâmpada. Jesus, eu quero isso. E se não acontece, você fala, também não quero mais, vou jogar fora essa lâmpada. Não é assim que funciona. Então veja, enquanto você não entender a escala de valor, que é primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, e você ficar correndo atrás, é frustração, é decepção, é uma vida de altos e baixos. Deixa eu te falar um negócio, dinheiro ele vai e volta, mas a vida eterna ela permanece para sempre. Para sempre. Mas você quer viver hoje como os ímpios vivem, vai viver frustrado, desculpa. Pastor, você está meio afiado hoje? Estou. Passei 40 horas. Então veja, lá em Colossenses 3, 2, assim, pense nas coisas lá do alto, e não das que são aqui da terra. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Mas o que acontece? Veja que, quantos querem adquirir sabedoria? Todos querem. Não precisa responder. Mas quantos já leram o livro de Provérbios? Livro de sabedoria? Colossenses, livro de sabedoria. Muitos querem, mas não querem, não lê. Por isso que muitos perecem por falta de conhecimento.
Então, quando você entende que buscar as coisas do alto, as demais coisas elas vão vir. Mas você fica muito afoito, querendo as coisas daqui. Para quê? Qual que é a motivação do seu coração? Pastor, tem problema ter dinheiro, sim ou não? Nenhum. É uma bênção. Quantos gostam de ter dinheiro? É bom, mas veja, às vezes você recebe, mas se você receber não conhecendo o princípio, isso vai ser uma destruição na sua vida. Porque o dinheiro, ele é bom, mas o dinheiro, ele é seu escravo, é o dinheiro que tem que trabalhar para você. Então a palavra de Deus diz que é o amor ao dinheiro. Quando você ama o dinheiro e você está tão somente atrás do dinheiro, é só frustração, porque aí você se torna escravo dele. E a palavra de Deus diz que não pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e aborrecer outro. A única coisa que se equipara a Deus são as riquezas, é um demônio, é mamon. Mas tem muita gente correndo atrás de mamon, ao invés de correr atrás de Deus. Quantos estão compreendendo? Então, precisa ter escala de valor, aquilo que é precioso para Deus. Aquilo que é precioso para Deus. Eu quero ler um texto agora, está lá em Atos 3, vamos ler junto. Olha o que diz lá em Atos 3, passagem conhecida, quando a cura do coxo, que Pedro e João curam o coxo. Olha só o que diz o texto. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente na porta chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que lhe dessem uma esmola. Esse coxo estava implorando por uma esmola. Mas olha só que interessante. Pedro, fitando os olhos, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então veja, esse coxo, ele estava pedindo esmola, e quando ele vê que eles pararam e começaram a olhar, qual que era a expectativa dele? Receber uma esmola. Receber uma esmola. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe aconteceram. Então veja, esse é um texto muito famoso, mas fala muito conosco, então veja, muitas pessoas, elas estão correndo atrás de bens materiais. Ele queria só uma esmola. Mas o que verdadeiramente o alegrou, vamos ler o verso 8 de novo. Então veja, fala a pessoa do seu lado: o que te alegra é a vida de Deus. Olha o que o texto diz aqui. De um salto, se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Ele estava coxo agora há pouco, pedindo esmola, mas de repente ele firma os seus pés, ele levanta, e os seus lábios agora não tem mais, não é mais um lábio de pedinte, mas agora é um lábio de um adorador, louvando a Deus. Então o que trouxe a verdadeira alegria, não foram as coisas naturais, que a ferrugem e a traça vai corromper. O que traz a verdadeira alegria é a vida de Deus. Porque todos os dias ele recebia um tipo de esmola, tanto que todos os dias ele voltava para lá, levavam ele até lá, ele dependia de outras pessoas.
Para ele pedir aquela esmola, não é que ele ia sozinho não, o texto diz que levavam ele até a porta do templo de Formosa, ou seja, ele era alguém que dependia de outros. A mentalidade dele era uma mentalidade que ele só podia ver de esmola, dependendo de outros, mas Deus não tem isso. E quando ele recebia uma esmola, ele ficava um pouquinho alegre, pagava uma continha aqui, uma continha ali, é só para pagar as continhas. Esmola é para pagar continha, me desculpa, esmola é só para pagar continha. Então veja que aqui, nós vemos aqui, alguém que experimentou a vida de Deus, isso foi o fator da vida dele, da alegria dele, é a alegria indizível, que não é produzida por homem, só o Espírito de Deus vai produzir isso. Então veja que muitas vezes nós vivemos de uma forma muito equivocada, você quer viver o melhor, mas não renova a sua mente, você quer viver o melhor, mas quer pedir esmola todo dia. Esmola não traz alegria, desculpa, não traz. Então veja, tem muita gente dentro da igreja buscando felicidades tão somente nas coisas terrenas, achando que um carro novo vai alegrar. Vamos ser sinceros, alegra ou não alegra, irmãos? Alegra, mas tem prazo de validade. 6 meses, você já fala, acho que eu quero outro. Fez 10 mil quilômetros, rodei demais em 6 meses, vou trocar. Aquilo não te supre. Quantos estão compreendendo? Os homens, não podem passar no shopping. Eu preciso dessa bolsa, desse sapato. É assim, os homens são assim. As mulheres não, mas os homens são. Aí eles precisam, eles compram. Mas depois que eles compram, eles chegam em casa já insatisfeitos. Falam, eu devia ter comprado o marrom e o bege. Eu comprei o preto e o branco, estou insatisfeito. É passageiro, não supre. Mas a vida de Deus, quando Deus te dá, isso muda e transforma a sua vida. Isso te preenche de uma forma verdadeira. Sabe que muitas pessoas têm um grande vazio. Conversa com o ímpio. Pega um cara rico. No fundo, ele tem um grande vazio. E você vai ver que por mais que ele compre coisas, ele acorda sempre com um grande vazio. Por quê? A única coisa que verdadeiramente pode nos preencher é a vida de Deus em nós. Às vezes o vazio é tão grande, e aí você tenta suprir em coisas terrenas, não supre, porque é muito grande. É só Deus que pode te preencher, querido. É só Ele. Aleluia. Então veja. Então, o primeiro aspecto, só a vida de Deus é que nos dá alegria, a verdadeira alegria. Mas o segundo aspecto é o seguinte, fala para a pessoa do seu lado assim, não viva de esmola. Fala aqui, que isso? Mas deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente com a mentalidade de viver de esmola. Muita gente. Por quê? Porque acha que para ser alguma coisa, para ter o respeito do vizinho, do cachorro, do papagaio, precisa ter um bom carro. Aí fala, não, vou lá, ele faz uma dívida assim absurda, não tem condições, aí ele desfruta 6 meses no negócio, daqui a pouco toma o carro, toma tudo, piora a situação que estava. Cada vez vai piorando. Aí quer botar a culpa nos outros, em Deus, mas não, é a forma de pensar. Então, se nós vamos viver uma casa cheia de prosperidade, nós precisamos renovar nossa mente. Quantos estão compreendendo? Pastor, mas não precisa de dinheiro? Pois é, mas você não pode viver à mercê do dinheiro. Então, deixa eu te falar aqui, alguém que tem uma mentalidade de viver de esmola, é alguém que busca só as coisas terrenas. Houve uma inversão de valor na sua escala de valor, e o diabo é especialista nisso. Mas olha só que interessante, vamos ler de novo, lá em Atos, vamos ler a partir do verso 3, olha só que interessante, o que ele estava pedindo, irmãos?
que ele estava pedindo? Esmola. Então ele estava ali na porta do templo pedindo esmola. Fixa isso. Vamos ler aqui. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava. Veja, ele estava implorando. Sabe o que é implorando? Eu penso que não tinha recebido nada, ele estava implorando ali, é uma coisa constrangedora até, ele estava implorando que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse, olhe para nós. Sabe, aqui já tem um princípio. Para você receber a bênção de Deus, você não pode ficar olhando para as coisas terrenas. Ele fala, olha para nós. Pedro e João, ele era um tipo de Cristo. Cristão significa pequenos cristos. Eu e você somos um tipo de Cristo. Por isso que ele fala, fita para mim, olha para Cristo. Não olhe para homens. Enquanto você olhar para homens, você vai depender de homens. Enquanto a sua expectativa for a provisão através de um homem, o que você vai ter é muita frustração e decepção. Por isso que ele fala assim, fita, olha para mim. Estou em qual? 4. Então vai. Pedro, fitando juntamente os olhos, juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Que coisa era essa? Era uma esmola. Pedro, porém, lhe disse, o que ele estava esperando? Esmola. Mas qual que é a resposta de Pedro? Não possui nem prata e nem ouro. Opa! O que ele estava pedindo? Esmola. Sabe o que significa? Que para Deus ouro e prata é esmola. É esmola. Para Deus ouro e prata não vale de nada, é esmola. Está falando no contexto natural. É lógico que ouro tem a simbologia da glória de Deus, mas dentro do contexto que tinha a ver com o contexto monetário, ele fala, me dá uma esmola, ele fala, não tenho nem ouro e nem prata. Ou seja, isso é esmola para Deus. Mas tem muito crente vivendo como mendigo, pedindo esmola no seu dia a dia. E recebe só um grãozinho por dia, um conta-gota. Então veja que é uma questão, se você não renovar sua mente, você vai viver de esmola. Quantos estão compreendendo? A igreja está parada hoje. Mas o Espírito de Deus está movendo, acredite. Os irmãos estão meio... Então veja, para Deus, essas coisas vão ficar. Todo ouro e prata que você receber vai ficar. Pastor, quer dizer que eu não posso ganhar e ser rico? Muito pelo contrário, a vontade de Deus é que você prospere e seja testemunho. Mas quando isso acontece, quando o ouro e a prata não corrompe, é quando você não vê o ouro e a prata como o fator primordial da sua vida. Mas quem está atrás de esmola vive ansioso. Quem está atrás de esmola vive preocupado. Quem está atrás de esmola vive, não perde noites de sono, porque está ansioso. O que vai ser do amanhã? Como vai ser? Como não vai ser? Está vivendo de esmola. Quem tem muito, eu nunca vi um rico preocupado, falando, nossa, amanhã eu tenho que pagar uns boletos de 50 mil, de 100 mil. Ele não está preocupado, porque ele tem milhões e milhões na conta. Assim que você paga de conta de 10 reais, tem gente pagando conta de milhões e não está preocupado. Mas tem gente com conta de 100 reais que não dorme. Então veja. E aí ele continuando, olha só o que ele fala. Verso 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro. Ou tipo assim, estou sem esmola. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Todo dia ele recebia esmola, não mudava a vida dele. Mas o dia que ele recebeu o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, a vida de Deus, isso mudou o contexto. As pessoas olhavam para ele diferente. Algumas pessoas ficaram confusas, falaram, mas espera aí, esse não é o coxo que fica lá na porta? Esse não é o coxo que estava sentado ali? O que aconteceu?
Todos ficaram atônitos, falaram, mas como que isso aconteceu? E a palavra de Deus diz que ele entrou saltando e adorando e louvando a Deus. Uma alegria, o cara que todo dia estava ali clamando por uma esmola. Clamando. Então veja, nós precisamos mesmo é da vontade de Deus. Você não pode mais ficar andando ansioso. Não, você precisa andar confiadamente naquele que deu seu único filho. Hoje de manhã nós lemos lá Mateus 6, é um texto muito conhecido. Mateus 6, vamos ler desde o 25 de novo. Alguns irmãos não estavam aqui. Deixa eu ler de novo esse texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Então veja, a vida é muito mais do que alimento. Não é a vida muito mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves do céu, nem semeiam, nem colham, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é uma medida, um tempo, no sentido aqui. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, que era o filho de Davi, herdeiro do trono de Davi, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O que é o gentio? É aquele que não conhece a Deus, que não teve a experiência. É o que não aceitou o Senhor Jesus. Aqueles que não estão no mundo ainda, estão buscando as mesmas coisas, e Ele está alertando aqui. Exatamente isso. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O que está falando? O papai sabe. Sabe, tem coisas que meus filhos pedem que não é o tempo. Porque vai prejudicar. Que vai prejudicar. Então, eu tenho aqueles canivetinhos suíços. Aí meu filho, não vou dar um canivetinho suíço para ele, vai se machucar. Quando estão compreendendo? Mas depois que amadurece, tem problema, tem um canivetinho suíço. Os irmãos estão compreendendo? Vamos continuar. Agora ele fala. Buscai, pois, ele está dando aqui uma chave poderosa. Que quando você renova a sua mente, você começa a colocar a escala de valor. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas o serão acrescentadas. Pode ler o 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Sabe por que você tem tanta crise para amanhã? Porque você não resolve nem as do dia. E aí quando chega amanhã, você está preocupado no outro dia. E fica sempre acumulando. É isso que está dizendo aqui no final. Resolva os B.O. do dia. Mas tem gente que tem um monte de coisa para fazer, acaba o dia, pensando no dia de amanhã, fala, nossa, não fiz nada hoje. É lógico, a pessoa o inquieto no dia de amanhã, resolve os de hoje, e amanhã Deus vai prover. Como estão compreendendo? Então veja, Jesus não morreu naquela cruz para você andar na média. A nossa visão como igreja é de ficar numa igreja Pois é, ninguém é vencedor. Vencedor. Bobagem. Sabe, quando você crê mesmo de fato, você tem convicção. Chega para um cara, você é homem? Eu sou homem. Ah, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Você é homem? Você é homem.
Tem alguma coisa errada. Você fala, você é vencedor. A sua mente ainda é tipo assim, como que eu vou falar se eu ainda não sou? Por isso que não fala. Por isso que não fala. O cara, quando é homem mesmo, ele sabe dar o seguinte, assim, tá mentira, já sai até treta. Pergunta para ele e fala, que é Pirituba, tio, tá tirando? Então veja, é uma questão daquilo que você crê, mas se essa visão que nós somos mais do que cordeiro em Cristo, é só um slogan na sua vida, é isso que vai ser uma frase de efeito na sua vida, isso não vai ser uma realidade no seu dia a dia. Vai ser só um frisson. O dia que dá certo, você fala aleluia. O dia que está mais ou menos, é a mentalidade do cara que lia o horóscopo. O dia que é bom, fala, ai que bênção, é de Deus. O dia que está mal, fala, eu não acredito em horóscopo. Ah, por favor. Então, mentalidade. A palavra de Deus diz o quê? Porque eu criei, por isso eu falei. Mas muita gente só quer falar depois que acontece. Então uma vez, assim que nós viemos para cá, estava conversando com um rapaz aqui, e ele falou, mas você veio para cá? Eu falei, eu vim, mas como que é? Eu falei, comecei uma cela, até uma esposa e mais 2 casais. Tinha 2 casais nessa época, que era o Quiles, a Cida e o Guilherme tinha vindo para cá. E ele falou, mas aqui é de vez. Eu falei, pois é, nós vamos ser uma igreja de 1000. Ele deu risada. Agora, por que eu falei que nós vamos ser uma igreja de 1000? Lembra que eu falei lá atrás, uma palavra que foi liberada, que seriam 1000 igrejas com 1000 membros? Eu falei, eu vou estar à frente de uma dessas? Quantos lembram? Isso queima no meu coração. A hora que ele falou, eu falei, o diabo tentando me desanimar. Eu falei, nós vamos ser uma igreja de 1000. Ele falou, ixi, aqui em São Caetano a média é 40 membros. Nós já estamos acima da média. Mas a palavra é para 1000. Quantos estão compreendendo? Então, agora se eu falar, já dobrei a média, aliás, 3 vezes a média, aleluia. Não, a palavra é outra. Eu vou bater até alcançar. Quantos estão compreendendo? Mas se você se conformar, lá em Romanos 12:2 fala o quê? Não vos conformeis, ou seja, o que é conformar? Entrar na forma. Eu estou conformadinho. Tá, e aí, tá bem, irmão? Tá bem, tá ruim, mas tá bom, pastor. Já viu essa frase? Tá ruim, mas tá bom. Pelo amor de Deus. Renova a sua mente. Porque você fala, mas pastor, eu não tenho condições. Eu não consigo enxergar todo esse potencial em mim. E o cenário ao meu redor é muito adverso. Deus não pode mover do jeito que eu estou vivendo essas coisas. Mas deixa eu te falar, não é uma questão de você ver, é uma questão de você crer. Lá em Romanos 11, lá em Hebreus 11, um falou que sobre a natureza da fé. Projeta para a gente. Acho que é 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que e a convicção de fatos que não. Isso é fé. Mas tem gente que fala, eu não consigo. Para de murmurar. Não é uma questão de você ver, é uma questão de você crer. Se você crê que você vai ser se a sua célula vai multiplicar até o final do ano, se a sua célula inteira, vocês vão multiplicar. Amém. Se você crê que você vai prosperar, que Deus vai te dar você vai prosperar. Amém. Mas tem gente que fala, ai pastor, como é que eu vou prosperar? Eu fui mandado embora. Agora que as coisas estavam melhorando, eu recebi um aumentozinho. E agora... Pois é, filho, perceba o cenário, Deus te mandou embora, que é para você começar a empreender agora. Porque quando você é funcionário, você tem um limite na sua vida de receber, mas quando você empreende, não. Quantos estão compreendendo? Sim. Tudo é uma questão de como você enxerga. Pastor, mas eu estou na maior crise financeira. Pois é, mas tem tanta gente orando por milagre, que é um cenário mais propício do que um cenário diverso para a manifestação do poder do milagre de Deus. Mas você não consegue perceber isso. Uma vez eu estava passando a pior crise financeira da minha vida. E eu falei, nossa, é o ano da grande oportunidade de eu viver a maior experiência financeira da minha vida. Como vocês estão compreendendo? Mas tem gente que esmurece.
Então tudo é uma questão de como você enxerga a oportunidade. Então veja, se você olhar só para você fala, não, pastor, mas eu mesmo, a minha vida, deixa eu te falar. A Bíblia diz que não foi você que escolheu Deus, não, foi Ele que te escolheu. Agora, você acha que Deus escolheu quando Deus errou quando te escolheu? Fala, Deus, faz o VAR aí que você errou. Quando você me escolheu, acho que eu tropecei e caí na frente, mas era outro. Puxa nas câmeras aí que tem alguma coisa errada. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Talvez você pode até pensar que você veio para a igreja por conta de uma enfermidade, uma necessidade financeira, uma questão de relacionamento, alguma coisa que não aconteceu a bom termo na sua vida, e você falou, eu vou lá para a igreja, porque só Deus pode mover alguma coisa, mas aí você chegou aqui e fala, bom, eu que escolhi a Deus, não tinha outra alternativa, eu estou aqui agora, e o Senhor faz alguma coisa. Deixa eu te falar, não foi você que decidiu vir até aqui, não foi. Deus te escolheu muito antes do ventre da sua mãe. Ele sonhou com você. Ele tem um projeto. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Ufa, pensei que era só eu. Deus não está preocupado. Se você olha para o seu passado e fica se condenando, deixa eu te falar. Quem traz peso e condenação é a lei. Quem traz peso e condenação, que fica lembrando dos seus fatos ocorridos anteriores, deixa eu te falar, é o diabo. Se você já pediu perdão a Deus, Ele não se lembra mais dos seus pecados. Ele ama. Isso é a graça de Deus. Nós não merecemos, mas nós somos alcançados pela graça. Foi Ele que nos escolheu. Mas enquanto você acha que você não é nada, você vai parar de fitar os olhos para Cristo e vai ficar com os olhos nas coisas terrenas, atrás de riquezas que daqui a pouco elas vão embora. Então veja, mas quando você entende, e aí você fica perecendo, fala, nossa, eu sou o Zé Ninguém. Olha a minha vida, ó vida, ó céu, ó azar. Assistiu muito Lip Hard antigamente, ficou introjetado na sua mente. Agora você precisa renovar com a verdade da palavra de Deus. Mas o que a palavra de Deus diz lá em João 15,16? Vamos ler. Eu sempre estou lendo esse versículo aqui com os irmãos, por quê? Porque isso é uma chave espiritual na sua vida. Olha o que diz, você acha que você que veio, mas olha o que o Senhor diz para você, não foste vós que escolhestes a mim, que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então veja, você escolhi de Deus, fala para a pessoa do seu lado, você escolhi de Deus. Agora o que acontece? Por que muitas vezes você pede algumas coisas e as coisas parecem que não acontecem? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, nada é neutro no mundo espiritual, nada é neutro, nada é neutro. Então aqui Ele está te ensinando, Jesus Ele está instruindo, Ele está treinando, Ele está capacitando os seus discípulos. Quantos aqui são discípulos do Senhor Jesus? Então veja, no treinamento, numa capacitação, se você entrar e falar, não valeu de nada, não vale de nada. Mas se você entrar e falar, isso daí vai mudar a minha vida, aí você vai ver que a sua história vai ser totalmente transformada. E Ele está aqui o quê? Está instruindo. Alguns estavam lá, vida, ele fala, não, peraí. Vocês não estão aqui, fui eu que escolhi vocês. Vocês não são fruto do acaso. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto. Então veja, Ele fez um grande treinamento e falou, mas tem uma questão, eu escolhi vocês para vocês darem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então deixa eu te falar, quando você entende o propósito de Deus, que você foi chamado para essa grande edificação, e você coloca ordem na sua escala de valor, as demais coisas vão sendo acrescentadas, tudo que você pede, tem um poder espiritual liberado, e o próprio Deus te concede. Por quê? Se você está nessa obra de Deus, Ele vai te dar todas as ferramentas e capacitações necessárias de que você precisa, para que a obra seja edificada. Sabe, não dá para você edificar alguma coisa sem recursos, e Deus sabe disso. Deus sabe exatamente disso. Não tem como construir, falar de algo natural aqui.
esse prédio aqui, essas 4 paredes, não tem como edificar sem ferramentas. Não tem. Não tem. E a obra espiritual da mesma forma. Então, lá em Apocalipse diz que nós somos as pedras vivas nessa grande edificação. Mas precisa de ferramentas para encaixar essas pedras, precisa de homens que vão treinar, vão enviar, precisa daqueles que vão evangelizar, vão consolidar, vão encaixar. Uma vez encaixada nessa grande edificação eterna, elas vão viver toda a eternidade, porque renova a sua mente. Quantos estão compreendendo? Então não tem como você viver a obra de Deus olhando tão somente para si, porque cristianismo é Cristo no centro, não é você no centro. Enquanto você estiver no centro, para que as coisas girem em sua volta, vou te falar, o que vai girar à sua volta é só frustração, decepção, mágoa, rancor e murmuração. Mas quando você coloca Cristo no centro, e você começa a edificar o reino dele, com a escala de valor correta, as coisas começam a acontecer, sem você perceber, quando você vê já foi. Fala, nossa, eu nem percebi, aconteceu. Porque enquanto você trabalha na obra, ele está trabalhando na sua vida. E cuidando de cada detalhe, porque Ele sabe de cada detalhe daquilo que você precisa. Quantos estão compreendendo? Amém. Aleluia. Eu ia orar por você agora, irmãos, mas o horário já está avançado demais. Mas quantos aqui querem ir? Eu vou orar. Quantos aqui entendem que precisam renovar a sua mente? Amém. Aleluia. Fique de pé onde você está. Aleluia. Se tiver um louvor aqui, cadê os irmãos do louvor? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Existe algo que nada é neutro no mundo espiritual. E já viu o crente 6 horas? Pastor, não seria o crente das 18 horas? Não, das 6 horas. Senhora, pastor, senhora. Deixa eu te falar. Tem coisas que você precisa ter uma atitude, porque nada é neutro no mundo do Espírito. Então eu queria agora, nós vamos colocar um louvor aqui, eu queria que você agora verbalizasse, você orasse. Esse é o primeiro passo. Se você quer ter uma atitude, não é assim... Não, você precisa orar, você precisa declarar. Você precisa verbalizar no mundo espiritual o seu novo posicionamento. Fala, a partir de hoje, faça a sua oração. Não vou ficar falando aqui, posso até falar depois, mas eu queria que antes você fizesse uma oração. Tipo, Senhor, se alguma área da minha vida eu tenho vida de esmola, rejeita, fala, eu quero viver a vida de Deus. Porque às vezes você pode ir muito bem em alguma área, em algum quadrante da sua vida flui muito bem, mas talvez em outras você está vivendo de esmola. Então não importa qual seja o quadrante, uma vez que você identifica, agora você rejeita e declara a vida de Deus. Amém? Aleluia. Coloca um louvor aí. Eu vou orar, você ora daí. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nessa noite, possa renovar a mente de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, adolescente. Guarda, Senhor, a mente das nossas crianças, assim como o apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com esse século, mas seja transformado a sua mente, segundo a mente de Cristo. O Senhor não te chamou para ficar vivendo de esmola, mas Ele te chamou para que você possa fluir na vida de Deus, fluir na vida de Deus, fluir no reino de Deus, na edificação da sua obra, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber, e você é uma boca profética. Você é uma boca profética. Então deixa eu te dizer algo. Vou te dar 1 minuto. 30 segundos você vai profetizar na vida do seu irmão, e 30 segundos a outra pessoa vai profetizar, liberando toda a sorte de bênção. Você tem uma direção?
Aleluia. Ore com alguém que está do seu lado. Profetize. 1 minuto, vou te dar. Profetiza. Profetize, declare a unção, a prosperidade, a vida de Deus. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Declare que esse semestre vai ser um semestre frutífero, próspero, onde você será uma boca profética, por onde você andar, o reino de Deus vai ser estabelecido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ore catalarabasturi alarabashere catalarabas. Ricalarabasturi alarabashere catalarabas. Aleluia. Ricalarabasturi alarabashere catalarabas. Em nome de Jesus, receba a vida de Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, faça uma oração assim comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu declaro que este é um tempo de eu renovar a minha mente dia após dia. Eu declaro que eu viverei os meus melhores dias, e que esse semestre eu vou avançar, eu vou prosperar. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai me dar por herança. E eu declaro que aonde eu chegar, o Senhor chega. Que quando abrir a minha boca, a vida de Deus, o rio de Deus vai fluir do meu interior. E as pessoas vão ficar impactadas com o teu amor, em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Queridos, hoje na parte da manhã, boa parte da igreja nós já ceamos. Até por uma questão do horário avançado, eu passei um pouquinho. Eu vou fazer a ceia com aqueles que não tomaram de manhã. Cadê o pastor Wagner? Vem aqui, pastor, fazer a ceia. Aonde? Ah, está aqui? Então está aqui no Senhor. Vem aqui à frente, vem cá ministrar, pastor. Amém? Os demais estão encerrados, mas pode chamar meus irmãos aqui. Quem não ceiou, vem aqui para frente. Todos vamos fazer uma roda aqui na frente aqui. Não precisa voltar para o seu lugar, nós vamos ficar aqui mesmo, amém? Nossa, tinha muita pessoa que não estava de manhã, hein? Recolhe as cadeiras aí um pouco para trás aí.
nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Amém. Todos pegaram aí já? Levante seu pão. Diga assim: nessa noite eu vou participar da mesa do Senhor. Esse pão representa o corpo de Cristo. Amém? Pega o seu cálice. É que eu não consigo aqui. Levanta ele. Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez participar da mesa do Senhor. Esse cálice representa o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ao momento que eu tomar esse cálice, se eu tiver alguma enfermidade, eu serei curado no nome do Senhor Jesus. Para Ele a honra, para Ele a glória, para Ele o louvor, para Ele a toda adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Participemos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações. Amém? Irmãos, estamos encerrados. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça, da presença do Senhor Jesus. E eu creio que essas 40 horas foi um marco na vida de cada um de vocês e na vida da igreja. E a semana você vai testemunhar na sua célula o que Deus fez. Com a graça do nosso eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo. E você diz: glória a Deus, Deus abençoe. Vai na paz. Queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Vamos a